Vamos lá então, retornando da nossa primeira aula das 7 cartas do Apocalipse, vamos fazer um paralelo junto com a visão das 70 semanas. Então vai lá comigo para Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 9. A nível de extensão cronológica, a nível de data, Daniel foi o profeta que teve a maior revelação em questão de extensão. Não em questão de validade, valor, mas em questão de tempo de cumprimento. Tanto é que as revelações que Daniel tinha, ele ficava com dores no físico, ele caía de cama depois de uma revelação que ele recebia. Tá? Agora, Daniel capítulo 9, a partir do verso 22. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel? O judeu. 70 semanas estão determinadas para o judeu. Só que 70 semanas de anos. Tá? E sobre a tua santa cidade, embora ele esteja na Babilônia, santa cidade de Jerusalém, para extinguir a transgressão. Deus usa o cativeiro babilônico, a opressão, para salvar alguns, para purificar. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Agora ele está mostrando como que vai ser dividida essas 70 semanas. 7 semanas juntas, depois 62 semanas e depois uma semana. 7 mais 62, 69, mais 1, 70 semanas. Então vamos lá. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Então, quando que conclui a 69 semana? Quando Jesus é arrebatado. E não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinados assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, que é essa última aqui. Quem? O anticristo. E na metade da semana, nos 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então a gente tem que entender a Bíblia como um todo, né? Em primeiro lugar, Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam, para que a graça chegasse aos gentios. Jesus veio, andou entre eles, e eles não o receberam como Messias. Entenda uma coisa, o judeu reconhece Jesus como um profeta, como Jonas, como Miqueias, como Obadias. Eles reconhecem Jesus e eles sabem a veracidade dos milagres que ele fez. Na verdade, o judeu não duvida de nenhum milagre que Jesus realizou no seu ministério. Por quê? Quando você está em Israel, você vê muitas evidências. E você fica até questionando como que esse povo não consegue aceitar a Jesus. Mas espera aí, eles aceitam Jesus como um profeta. Por isso que, quando Jesus leva os 12 à nascente do Jordão, Jesus diz: o que dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem ser Jeremias, outros dizem ser Elias, ou um dos profetas.
Tá, e vós, o que dizeis que eu sou? Por quê? Ter Jesus só como profeta não é suficiente. Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou isso. Foi meu próprio Pai que está nos céus que te deu essa revelação. Por quê? O judeu reconhece Jesus como profeta, mas não reconhece Jesus como Messias. Há uma grande diferença entre profeta e Messias. Por quê? Messias é o que havia de vir, Messias é o Salvador, Messias é o mediador entre Deus e os homens, Messias é Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas eles não aceitaram Jesus como Messias, por quê? Porque eles estavam na expectativa de um líder único mundial, eles estavam na expectativa de um governante que derrubasse o Império de Roma e assumisse o Império político. Eles estavam na expectativa de um rei rico, próspero, de um rei abastado em ouro, em riquezas. Então, na verdade, quando vem Jesus, nasce numa manjedoura e seu histórico de vida não tinha onde reclinar a cabeça, esse não é o nosso Cristo, esse não é o nosso Senhor. Agora, a grande evidência, porque eles rejeitaram o Messias, então eles continuavam na lei. Embora a graça já tivesse sido estabelecida no Pentecostes, no derramar do Espírito, eles continuavam na lei. Como eles continuavam na lei, então eles continuavam fazendo sacrifícios. Continuavam levando o cordeiro e matando o cordeiro. Deus avisou, Deus falou, Pedro levantou, Paulo levantou. Já que não aceitaram, no ano 70, Deus usa o Império Romano, o Imperador Romano, para dar ordem para destruir o templo. Foi Deus que ordenou para destruir o templo, por quê? Porque Deus não queria mais sacrifício. Imagina desde o ano 70 até hoje, quantos animais eles teriam matado. Então, na verdade, Deus não aceita o sacrifício, por quê? Porque o sumo sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, no Monte Calvário. Então, na verdade, o que acontece? Por que eles vão receber esse líder único como seu Messias? Porque uma das características desse líder único, além de estabelecer a paz entre os árabes e os judeus, ele vai ordenar a reconstrução do templo. A hora que ordenar a reconstrução do templo, o judeu volta a fazer sacrifício no templo. Se ele volta a fazer o sacrifício, esse é nosso Messias. Então você tem que tentar entender a mentalidade do judeu ortodoxo. Esse é nosso Messias, por quê? Porque ele nos proporcionou termos comunhão com Deus. Desde o ano 70 até hoje, todas essas gerações que passaram morreram chateadas por não ter comunhão com Deus, por não aceitar a Jesus e não poder fazer o sacrifício do templo. O único sacrifício que eles consideram como aceitável diante de Deus é aquele que é feito no templo. Só que Deus não recebe mais sacrifício humano, mais sacrifício de animal, do que o homem faz sacrifício de animal. Então o que acontece? Quando voltar e reconstruir o templo, essa reconstrução vai ser num prazo recorde, principalmente hoje, com toda essa tecnologia de tudo pré-fabricado. Quando reconstruir esse templo, que estamos às vésperas disso acontecer, o judeu volta à prática do sacrifício de animal. Voltando à prática do sacrifício de animal, se não é Deus que recebe, quem vai estar recebendo esse sangue inocente? É onde o anticristo vai se fortalecer mais com as forças das trevas, por causa do sangue derramado dentro do templo. E aí ele vai ficar 3 anos e meio recebendo o sacrifício de todos os judeus, derramando sangue inocente no templo. Passando 3 anos e meio, ele quebra o acordo de paz, ele rompe o acordo de paz, e aí um espírito mau o possui, e aí ele se levanta violentamente, começa a torturar e toma toda a adoração para si. Quando ele tomar a adoração para si, vai cair as escamas dos olhos dos judeus e eles vão falar: estamos adorando o anticristo. Por quê? Porque eles têm firmado a lei. Não terás outros deuses diante de mim, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, e enfim, uma série de coisas. Agora, tudo que está acontecendo no mundo é um preparo para esse cenário. Tem algumas coisas que a gente ainda não pode definir.
mas vocês já podem pesquisar. Algumas dessas vacinas que estão sendo feitas em nome de proteção, elas já têm um produto que na verdade circula na corrente sanguínea e que, se você coloca na leitura infravermelho, já vê no sangue se a pessoa está vacinada ou não. A vacina é a marca da besta? Não. Mas ela já é um preparo para, tá? Mas algum dos tipos das vacinas, depois a gente pode até mandar para vocês a reportagem, elas na verdade já têm o lumen. E esse lumen é o quê? É o mesmo princípio da reação ativa da tomografia com contraste, ou de qualquer exame com contraste. Só que ele fica permanente no sangue, já preparando o organismo, preparando o DNA para receber a marca da besta, para receber o chip. Então, na verdade, nós temos que estar alertas a esse tempo. Semana passada, o Bill Gates anunciou que está desenvolvendo uma vacina pela instituição Gates, que essa vacina já vai te imunizar dos próximos vírus que saírem. Peraí, como que ele já sabe os vírus que vão sair? Então, na verdade, a gente vê que eles já têm programado alguns vírus para liberar. E aí, então, claro, essa vacina vai ser paga, essa vacina vai ser um alto valor, onde eles vão levantar uma grande quantidade e, através disso, então, tomar o domínio de diversas pessoas. Mas a gente tem observado justamente todo esse cenário sendo levado a uma posição de mudança de mentalidade, a uma posição de... a criança que nasce e cresce hoje diante dessa insegurança, ela já tem uma outra perspectiva do mundo, ela já tem uma outra maturidade. Então, quando nós observamos aqui Daniel falando acerca das 70 semanas, é claro que foi escrito no período da lei para o povo judeu, para especificamente o Israel de Deus. E aqui, a 70ª semana, está falando sobre o anticristo. Agora, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Para quê? Para cessar a transgressão. Deus permite a tribulação para poder salvar alguns, para poder santificar alguns, para poder dar o fim aos pecados, para expiação à iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia. 7 semanas, um intervalo mais 62 semanas, um intervalo que é justamente aqui entre essas 69 para 70, onde entrou o hiato da igreja, onde entrou, veio para os que eram seus não receberam, para que a graça chegasse a nós, gentios. Exatamente, Deus pôs uma pausa na história quando deu 69 semanas, alcançou o gentio, para que a 70ª semana ele volte a tratar com os judeus. É justamente por causa dessa visão e interpretação que muitos acreditam que a igreja não vai estar na 70ª semana. Só que, na verdade, não é respaldo para isso. A gente tem que analisar tudo que é evidência com a palavra de Deus, como os bereanos, comprovar na palavra o que está escrito, comprovar na palavra o que é fato. Então, a Bíblia não traz um rapto oculto, a Bíblia não traz um arrebatamento em que as pessoas não vão ver. Toda vez que a Bíblia relaciona o arrebatamento, ela relaciona todo o olho verá. Então nós temos que analisar algumas coisas, não só por visões humanas, não só por interpretações humanas. Os pais da igreja nunca falaram sobre pré-tribulacionismo. Os pais da igreja eles tinham mais acesso a textos extra-bíblicos, textos extra-canônicos. Então nós precisamos analisar a escatologia, o Apocalipse, com os pais da igreja, que era a primeira geração depois dos apóstolos. 7 semanas mais 62, 69 semanas, e a 70ª, a última que vai falar, é o período aonde na verdade vai ser a grande tribulação, aonde Daniel falou no capítulo 9, verso 27, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana.
Na metade da semana de ano são 7 anos, na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Por isso que em Mateus, Jesus vai dizer, quem lê, que entenda o sinal de Daniel. Qual é o sinal de Daniel? O anticristo tomar para si a adoração, o anticristo sentar no templo santo de Deus e tomar a adoração. Já vimos aqui em outras matérias, não vamos repetir tudo isso, mas durante todo o período da história, nós vemos que Deus ordenou que construísse 3 casas para ele. 3 casas para si. A primeira casa que Deus ordenou a construção foi o tabernáculo no deserto com Moisés. Segunda casa, na verdade, foi a tenda de Davi. E a terceira casa, o templo de Salomão. Agora, tudo isso é sombra, tudo isso é alegoria. Tabernáculo de Moisés é uma alegoria cristofânica de Jesus Cristo. Ou seja, cada detalhe minucioso do tabernáculo de Moisés aponta para Cristo. As colunas, o revestimento, a espécie da madeira, o que era revestido de prata, o que era revestido de cobre, o que era revestido de ouro, os 3 ambientes, o átrio, o lugar santo, o santo dos santos, as peças do tabernáculo, o altar de bronze, o altar de sacrifício, a bacia da purificação, o candelabro, a mesa da proposição dos pães, o altar de incenso e a arca da aliança como propiciatório, tudo aponta para Jesus, porque o tabernáculo de Moisés é uma cristofania na terra. A tenda de Davi. Davi queria construir um templo para Deus e Deus falou, não quero, sua mão está muito suja de sangue e o propósito do teu ministério não é construir um tabernáculo. E aí ele faz o quê? Ele prepara uma tenda. O que é uma tenda? Ele prepara ali justamente um tecido linho branco e com 2 estacas para colocar ali a arca da aliança com os 2 querubins. Só isso. O que a tenda de Moisés, de Davi representa? Nossas vidas. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Tudo que temos foi Ele que nos deu. Ou seja, o próprio sangue de Jesus lavou os nossos pecados e nos fez alvos como a neve. E o que tem dentro? O Espírito Santo, que é a Arca da Aliança. Só que o Templo de Salomão é uma alegoria justamente do Anticristo. É uma alegoria justamente que aponta para o período do Anticristo. Por quê? O Templo de Salomão, ele tem toda ostentação, todo orgulho, soberba, vaidade. E foi no Templo de Salomão que Salomão fez alianças erradas, Salomão fez alianças com outras mulheres de outras nações que Deus tinha proibido fazer aliança, e ali ele trouxe os outros deuses estranhos para dentro do templo. Por isso que não podemos aqui aceitar a questão do ecumenismo. Qual a diferença de unidade para ecumenismo? Unidade é quando todos comungam da mesma fé. Todos estão buscando o mesmo Deus, o mesmo propósito, a mesma visão. Isso é unidade. Podemos ter diferentes denominações, mas todos têm Jesus como único Senhor e Salvador. Todos estão clamando ao único Deus verdadeiro. Isso é unidade. Deus quer levantar uma unidade da igreja. Mas não podemos aceitar o ecumenismo. O que é o ecumenismo? Todos os credos religiosos. Todos os credos religiosos, na verdade, vai ter aí macumba, feitiçaria, umbanda, quimbanda, vai ter tudo que é gente buscando aos seus deuses, que são pagãos, e se unindo a Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. Então, toda vez que comungam o ecumenismo, o resultado vai ser morte. O resultado vai ser afastamento de Deus, porque não é ecumenismo que o Senhor quer. O Senhor quer unidade de todo o seu povo que foi lavado, comprado e remido pelo seu próprio sangue. 7 anos de tribulação, sendo que na metade do período o anticristo quebra o acordo e aí ele vai buscar pedir adoração para si. Pois bem, estamos às vésperas disso começar, né? Todo mundo concorda que nós estamos aí em meados do princípio de dores, e nesse meados do princípio de dores estamos prestes a entrar no período da grande tribulação. A Bíblia não traz quanto tempo será o princípio de dores.
lá atrás exato quando será a grande tribulação. Mas o princípio de dores pode ser 2 anos, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos. O princípio de dor a gente não sabe quanto tempo vai ser. Qual que é o sentido dos princípios de dores? É o que nós ministramos há pouco tempo atrás aqui na igreja, acerca dos 120 jubileus. Ou seja, tudo é muito exato. Deus, ele é perfeito em cálculos, né? Então a gente observa aqui o que? 40 jubileus, jubileus são 50 anos. Então 40 jubileus é igual a 2.000 anos, desde Adão até Abraão. 40 jubileus de Abraão até Jesus. Aqui no meio tem Noé, aqui no meio tem Davi. Mas de Adão a Abraão, 2.000 anos dá em Abraão. O que acontece? Em Abraão, Deus escolhe uma esposa para si. De ti, Abraão, farei uma grande nação, e todas as nações da terra serão benditas através de ti. Em Abraão, Deus escolhe Israel. Em Abraão, Deus escolhe formar uma igreja, um povo para si, uma esposa para si. Por isso que de Abraão até Jesus tem que ser 40 semanas. 40 semanas de jubileus vão dar 2.000 anos. Por que 40 semanas? Porque o período de gestação da mulher são 40 semanas. Passado 40 semanas, a mulher, qual é a mulher aqui que foi formada? Israel, a esposa de Deus, que na figura de Oséias é aquela esposa infiel que volta aos deuses pagãos, a prostituição, a prostituir-se com falsos ídolos. Mas só quando Deus tem uma esposa é que ele pode enviar um filho. Se ele não tem esposa, ele não pode enviar um filho. Ele só pode enviar um filho quando ele forma uma esposa. 40 semanas aqui, Deus esperou para poder escolher uma pessoa. Dessa pessoa, o Senhor fez a nação. De ti serão benditas todas as famílias da terra. De Abraão, o Senhor renovou a promessa em Isaac. De Isaac, o Senhor renovou a promessa em Jacó. Jacó desce o primeiro filho, José, entra no Egito. E no Egito, 430 anos, se forma a nação de Israel. Eles saem do Egito como uma nação. 600.000 homens, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Aí se forma a nação de Israel. Às 40 semanas, se cumpre os 2.000 anos, nasce o filho. Quando nasce o filho vem a esse mundo para escolher uma esposa para si. E uma esposa para si é a igreja. A esposa de Deus é a Israel, que foi salva até o nascimento de Jesus. A esposa de Jesus é aqueles que são salvos por Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então, o plano de Deus, mais 40 semanas aqui. Mais 40 semanas de jubileus dá mais 2.000 anos. Não tem como saber a data exata. Por quê? Porque tem uma confusão de anos aí com o calendário gregoriano. Quando passou para o calendário gregoriano, houve aí uma discrepância. Jesus não foi registrado no ano 0, ele foi registrado depois por causa da perseguição de Herodes. Então tem algumas variantes aí de 5 a 7 anos, a gente não tem como saber. E não estamos literalmente no ano 2021. Nós podemos estar em 2028, 2030, nós podemos estar aí nesse período que na verdade não tem como a gente saber, porque se perdeu a contagem justamente para não saber dia e hora da vinda. Mas aqui esses 2.000 anos, Jesus está formando a esposa, a noiva dele, a noiva do Cordeiro. E exatamente nessas 40 semanas de jubileu, nesses 2.000 anos, que a igreja começa com dores de parto, que o próprio Jesus chama de princípios das dores. Então a nossa geração é a geração do princípio das dores, que está para dar à luz, que lá em Apocalipse 12 vai mostrar que a mulher está grávida para dar à luz. Que mulher é ali? A igreja. Dar à luz ao quê? A um avivamento, a um filho homem. Interessante que em Apocalipse 12 mostra o quê? O filho é arrebatado, mas a mulher foge para o deserto. Ali pode estar o arrebatamento de quem está na plenitude do Espírito? Sim, mas a mulher vai para o deserto. Pode ser, o um será levado e o outro será deixado.
Então nós não temos ainda a essência dessa interpretação. Mas quando a gente vê aqui, no período de Noé, Enoque foi levado, mas Noé ficou. Um será levado, o outro será deixado. Em Elias foi levado num redemoinho, mas Eliseu ficou. Um será levado, o outro será deixado. Então pode ser, tá? A gente tem que analisar isso sempre como um todo. Esses 7 anos, o anticristo quebra o acordo de paz na metade, 3 anos e meio, e aí nos últimos 3 anos e meio vai ser de terrível perseguição e tortura. Essa terrível perseguição e tortura é onde ele vai exigir que se coloque a marca. Onde ele vai exigir que você só pode comprar ou vender se tiver a marca da besta. Caso contrário, vai ter aí a tortura, a perseguição e a morte em praça pública, decapitado com guilhotina. Tá? Então a gente observa o quê? Estamos concluindo 6.000 anos de história. 4.000 anos até a vinda de Jesus e 2.000 anos da história da igreja. Descontamos o último ano, que é o milênio, que é o dia de descanso, onde cremos que a igreja estará desfrutando do descanso do Senhor, o milênio. Então, nós observamos tudo isso, que alguns capítulos são para dar informações. Os eventos do livro de Apocalipse, eles ocorrem no passado, no presente e no futuro. Como já falei, se mistura no tempo Kairos, né? Deus sabe o fim antes do começo de todas as coisas. Mas o capítulo 1 é como se fosse uma sobrecarta, é como se fosse algo que antecede. João manda 3 coisas para a igreja. João enviou um prefácio da carta para cada uma das igrejas que ele vai enviar o recado de Jesus. Esse prefácio é o capítulo 1. A carta pessoal de cada uma delas é, na verdade, uma cópia da profecia, é uma sobrecarta explicando como ele recebeu a profecia e qual a razão que ele vai enviar a profecia. É uma carta ditada por Jesus para ele às 7 igrejas. A carta não é a palavra de João, mas é a palavra de Jesus que disse a ele: escreve o que você ouve. E quem lê, guarda o que recebe. Escreve o que você ouve. Então ele está ouvindo uma revelação, ele tem que escrever, e quem ler tem que guardar e colocar em prática. A carta, na verdade, ela começa com a saudação de João. A saudação do apóstolo João. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Que 7 espíritos são esses? Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Versículos 1 e 2. Candelabro que foi colocado dentro do santo lugar no tabernáculo era a única lâmpada, era a única luz que iluminava o ambiente. Era tudo fechado com tenda, muito escuro lá dentro, mas o sacerdote tinha que manter essas lâmpadas ligadas, que era uma alegoria acerca dos 7 Espíritos de Deus, que vai ser revelado aqui em Isaías capítulo 11, verso 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, quem? Jesus. E das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor.
O Espírito do Senhor é a haste central, é a haste que acende primeiro, e aí depois ele pegava o fogo dessa daqui para acender as demais ao lado. Então o Espírito do Senhor é a única que está sozinha aí no texto. E depois, o Espírito de sabedoria, junto com inteligência. Espírito de sabedoria e inteligência. O Espírito de conselho ligado com o Espírito de fortaleza. Espírito de conselho e fortaleza. Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Esses 7 espíritos, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, inteligência, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor, esses 7 espíritos são justamente a plenitude do Espírito Santo de Deus que vai estar sobre a igreja. Por isso que na visão ele vê 7 castiçais e um semelhante ao Filho do Homem passeando entre os 7. Por quê? Esses 7 espíritos representam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos observar aí a volta de Cristo. A volta de Cristo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O que ele está falando? Quem morreu sem Cristo não tem mais esperança. Quem morreu sem Cristo não tem mais expectativa de se rever, reencontrar, qualquer coisa do tipo. Mas aquele que morreu em Cristo, nós temos uma palavra de consolo, de conforto, e temos uma expectativa de revermos nos céus. Pastor, vamos nos reconhecer no céu? Plenamente. Plenamente. Ai, mas e aquele pai, aquela mãe que o filho querido não subiu? Bom, quando nós sairmos desse plano terreno e formos para o plano espiritual, o plano celeste, nós vamos ser revestidos da plenitude do amor ágape. E o amor ágape, ele é o amor de Deus. O amor de Deus, ele tem a plenitude de justiça. O que vai ser tirado é o vínculo familiar. Ai, minha esposa, ou marido, ou os filhos, ou meus pais. Esse vínculo familiar vai ser tirado. Porque na plenitude do amor ágape, você vai ter o senso de juízo absoluto, o senso de justiça absoluto. E aí todo ser humano vai ter a consciência, para entrar aqui tem que ter passado pela porta que é Jesus. Por mais que eu ame um ente querido familiar nessa terra, se ele não passou pela porta, eu vou entender que é justo que ele não esteja lá. Eu não vou sofrer por um ente querido que não passou pela porta. Eu vou ter a consciência do ágape e a consciência da justiça. Pensa Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama a criatura que ele fez. Mas se não cumprir o protocolo, ele é justo para dizer, você não entra. Ponto. Para entrar no céu tem que passar pela porta. Não passou pela porta, não entra no céu. Isso é senso absoluto de justiça. Isso é a justiça de Deus. Por mais que ele ame, tem uma condição para estar com ele. E a condição é receber o seu filho como Senhor e Salvador da sua vida. Não recebeu, não entra. Pastor, e aquele que não ouviu? Direto para o inferno. Ai, mas isso é injusto. Não, isso é a justiça de Deus. Por quê? Nós temos que entender que uma vez que o pai aí da humanidade, no caso Adão, né, o primeiro, Adão e Eva, foi dada uma ordem, não coma do fruto proibido, porque na hora que vocês comerem, certamente morrerá. Comeram do fruto proibido, porque um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é inferno.
O destino da humanidade, o destino da raça humana, da espécie humana, era inferno. Mas porque Deus amou o mundo inteiro, Ele dá aqui uma opção, uma porta. Essa porta é Jesus Cristo, homem. Nesse destino da humanidade para o inferno, aquele que passar pela porta será salvo. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer: em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Se aquela pessoa que está lá na ilha, ou lá no sertão, não ouviu de Jesus, é porque alguém negligenciou o seu chamado. É porque alguém não foi lá pregar. Na verdade, o sangue daquela pessoa vai ser requerido dessa pessoa. Mas qual vai ser a paga, a gente não sabe. Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque, na verdade, aponta, prepara o coração, mas para a pessoa confessar a Cristo. Sim. Prepara o coração para a pessoa aceitar, mas a natureza não salva. Então tem muita gente que acha, quem está lá no meio da África, em alguma aldeia, ou quem está numa ilha, adorou um ser superior que ele não sabe o nome, etc. e tal. Se ele teve consciência de que o Criador enviou alguém para salvá-lo, ele não soube o nome, mas ele quer esse Senhor, pela misericórdia Deus alcança. Mas dizer que ele foi salvo porque adorou quem criou o sol, não. Tá? Então o fator Melquisedeque, ele tem que concluir o chamado, ele tem que concluir. É o que vai dizer o livro de David Wilkerson, que justamente mostra essa questão da importância de entender o plano de salvação. Vou lembrar o livro. Então nós precisamos entender aqui a volta de Jesus. Veja lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Totem da Paz. O livro Totem da Paz mostra exatamente isso. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que Paulo está trazendo à consciência é que nós temos que entender que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós na sequência, num abrir e fechar de olhos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Agora, segura aí e vai lá para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Não mostra rapto oculto. Não mostra algo que o mundo não vai saber. Todo olho verá. O problema é que nós, além de aprendermos errados, estamos com a mentalidade dos filmes ou do seriado justamente criado com uma visão pré-tribulacionista. Então a gente precisa desconstruir isso. Eis que vem com as nuvens, visível, todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram. Quem foi que os transpassou? Os inimigos. Roma.
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Quando o texto diz, todo olho verá, isso vai ser na sua vinda. A interpretação errônea do pré-tribulacionismo diz que isso aqui é só no milênio. Mas peraí, Apocalipse 1 ainda não está falando de milênio. Apocalipse 1 ainda está falando do período da vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora vai para Mateus capítulo 24, verso 30. Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Visível. Então, na verdade, isso não é milênio. Isso, na verdade, é a vinda do Senhor. É justamente que nós temos que estar atentos. Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 13, verso 11 e 12. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então, todo olho o verá vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. A situação que João se achava era justamente, volta para Apocalipse capítulo 1, agora já estamos no verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Quando nós falamos sobre profetismo bíblico, uma matéria que nós vamos ter o ano que vem, profetismo bíblico, toda profecia, para ter credibilidade, ela tem que ser registrada. Qual o local que a pessoa estava, qual a condição que a pessoa estava, em que período ela teve a revelação. João se enquadra nisso. Eu estava na ilha chamada Patmos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Por que o profeta precisa descrever qual era o local, a condição e o período em que ele estava? Para que nos dê respaldo para analisar a profecia dele. Peraí, o que ele teve de revelação foi só para ele, só para o dia dele, ou foi para o povo judeu, ou foi para a igreja? Então, o fato de ele registrar onde ele estava, o que estava acontecendo, nos dá respaldo para saber interpretar justamente a revelação. Esse João é, na verdade, irmão de Tiago e aqueles filhos de Zebedeu. Alguns os conheciam como filhos do trovão. Olha lá em Marcos capítulo 3, que é chamado de João, discípulo amado, que é aquele a quem Jesus na cruz do Calvário diz: Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. A história nos diz que João cuidou de Maria, porque Maria já estava viúva e, na verdade, agora Jesus estava sendo morto, então ele deixa João na responsabilidade. Marcos 3,16 vai nos dizer assim: Simão, a quem pôs o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então, esse João era um pescador da Galileia, um discípulo amado. Ele é o autor do 4º evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. É o autor das 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e é o autor do Apocalipse. Então ele é autor de 5 livros do Novo Testamento, tá? Do 4º evangelho, das 3 epístolas e do livro do Apocalipse. Esse João, ele tinha ficado como líder das igrejas da Ásia. Ele tinha ficado como bispo dessas 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia.
Então ele tinha ficado como bispo dessas 7 igrejas, a qual ele vai receber essa mensagem. Pátimos fazia parte do arquipélago dodecaneso, ou seja, um arquipélago de 12 ilhas. Tá? Pátimos era uma ilha grega e, na verdade, diante dessa visão, fazia parte justamente dessa ilha dodecanesa. Essa ilha era situada 55 quilômetros na costa da Turquia, dentro do Mar Egeu. A ilha ela tinha um total de 45 quilômetros quadrados e Patmos tinha sido usada como um lugar de banimento do Império Romano, banimento do Império Romano. Os líderes religiosos queriam matar João. Quem? Os saduceus e os fariseus. Por quê? Porque a igreja estava crescendo. João não deixou circunstâncias e nem condições mudar aí a sua visão ou atitude. O imperador que estava no poder naquela época era o imperador Domiciano. E Domiciano foi terrível. Ele tentou matar João nesse tacho de óleo fervente antes de enviá-lo para Pátimos. Ele tentou matar João no 14º ano do seu reinado. Domiciano foi assassinado e depois que ele foi assassinado, quem assume no lugar dele é o imperador Nerva. E Nerva, então, se tornando o novo imperador de Roma, ele libertou todos os cristãos que estavam presos e dessa forma João foi livre da ilha de Patmos, porque eles mandavam para a ilha de Patmos para morrer lá exilado. A ilha de Patmos era como um campo de concentração, de tortura, que no inverno era assustador. João fica pelo menos 2 anos, então ele passa pelas 4 estações 2 vezes lá, naquela campo de concentração na ilha de Patmos. E João então é livre milagrosamente quando Domiciano é morto, assassinado, e aí então quem assume é Nerva, e ele libera todos os cristãos que estavam presos, e João sai então para testemunhar e profetizar pessoalmente em Éfeso sobre as revelações recebidas. João permaneceu em Éfeso até o governo do imperador Trajano, onde João então vai chegar à morte com 100 anos de vida. 100 anos de vida. Tá? É provável que João tenha ficado preso dos anos 94 a 96 depois de Cristo, e aí então ele morre de morte natural. Outra coisa importante a gente destacar, aquele texto que Jesus está explicando, Mateus 24, Mateus 25, quando eles dizem assim: Senhor, conta-nos quando serão essas coisas. E Jesus então vai, numa das frases ele responde: nem todos aqui vão morrer. Um de vocês vai ver, antes de essa pessoa ver essas coisas, ele estava falando de João, ele estava falando da profecia do Apocalipse. Tá? João foi o último apóstolo do Cordeiro a morrer, morreu de morte natural e morreu em Éfeso. E João diz que ele estava preso em Patmos por pregar a palavra de Deus e ser testemunha da ressurreição de Cristo. Testemunhar que Cristo tinha ressuscitado trazia ofensa no coração daquelas pessoas. Naquela época tinha muitos imperadores lutando para ter a ressurreição. E todo imperador era surtado. Todo imperador era meio maluco. Um deles rasgou a mãe do queixo até o ventre, só para ver de onde ele tinha nascido. Então você vê aí um imperador mais doido que o outro. Só que os imperadores se aproveitavam da mensagem. Por exemplo, muitos cristãos foram torturados e mortos por pregarem que Jesus disse que se não comermos da carne dele e bebermos do seu sangue, não temos parte com ele. E aí o imperador se levantou e falou: então vocês são canibais, comem carne e bebem sangue? Então são mortos. Aí matou um monte de cristãos, só porque falou da ceia, porque eles não entendiam a parte espiritual. Outros imperadores mataram e perseguiram os cristãos porque eles pregavam da eternidade. Quem receber Jesus como Senhor e Salvador vai ter vida eterna. Vai ter vida eterna? Então deixa eu te matar aqui para ver se você continua vivendo. E aí matavam os cristãos. Não tem vida eterna coisa nenhuma, morreu. E o
todo imperador sempre quis lutar pela vida eterna. Todo imperador sempre quis perpetuar o seu nome. Como eles sabem que nessa terra não tinha vida eterna, então eles tentavam perpetuar o seu nome pelas construções que eles faziam. E aí então você tem, bem típico, como se fosse uma assinatura, a arquitetura de cada imperador, o acabamento de cada imperador. Por exemplo, você chegando em Israel, o guia turístico sempre vai te explicar isso. E ele vai mostrar, olha, quando você olhar para uma construção e o detalhe da pedra tiver um chanfro em todas as pedras dessa forma, isso foi o imperador tal que construiu. Quando você olhar para uma construção e não tem chanfro nenhum, ela é só pedra lisa, foi tal imperador que construiu. Quando você olhar para uma construção e ver um outro formato, foi outro imperador. Então eles queriam perpetuar o seu nome através das suas construções e através do que faziam para entrar nos registros da história. Aproximadamente 10 milhas de extensão por 5 milhas de largura era Pátimos, um lugar seguro para os navios aportarem. Mas também Pátimos se tornou então a prisão para os presos políticos, sendo que exilados na ilha podiam andar pela ilha livremente. Mas se o crime fosse religioso ou fosse civil, aí o preso ficava acorrentado num lugar, obrigado a fazer um trabalho forçado. Então, embora a ilha fosse um refúgio dos crimes políticos, o político tem liberdade de andar na ilha livremente. Os religiosos eram enviados juntos, no caso João, foi enviado junto com os presos políticos daquela época. Só que João tinha a corrente no pé que não podia andar na ilha livremente. Ele tinha que fazer exatamente aquilo que precisava ser feito. João, com 95 anos, labutava nas minas, quebrava pedras e não era alimentado suficientemente. Não comia regularmente. João dormia numa caverna fria e solitária, sem nenhum cobertor, e estava sob domínio severo dos feitores. João cumpria pena simplesmente por acreditar que Jesus ressuscitou. João cumpria pena, crime, por pregar o Evangelho de Cristo. Nero, o imperador, encharcava as arenas com sangue dos cristãos. Nero morreu e quem assumiu foi Domiciano, Domiciano que mandou João para essa ilha. A pior perseguição aos cristãos foi no governo de Domiciano, naquela era, que decretou que a pessoa tinha que renunciar à fé e todos tinham que adorar a César, que no caso adorassem a ele próprio. Então aí a gente observa que o imperador levava o título, o próprio Domiciano era Domiciano César, o imperador levava o título de César. João não aceitou se dobrar diante do imperador, então foi jogado no tacho de óleo fervente. Como não morreu, foi exilado em Pátimos. Depois que ele sai de Pátimos, aí ele vai para Éfeso. Quando ele está em Éfeso, que ele escreve 1ª, 2ª e 3ª João. Tá? Então, a ordem das escritas de João, João escreveu o Evangelho segundo João antes de ir para Pátimos, João escreveu o Apocalipse em Pátimos, e João escreveu 1ª, 2ª, 3ª João, depois que ele foi liberto de Pátimos, quando assume o imperador Nerva. Tá? Então, esses são a ordem cronológica dos 5 livros que João escreveu. 2 Coríntios, capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu, e sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso.
e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Aqui é a visão de Paulo, uma visão celestial que também teve uma revelação. Bom, 12, 2 Coríntios 12, de 1 a 4. Domiciano outorgou culto ao imperador, ou seja, a ele mesmo. Como fidelidade ao imperador, todos deveriam participar da adoração ao Supremo, inclusive os cristãos. João e os mais seguidores de Cristo recusaram tal prática, que era uma loucura diante do Todo-Poderoso, e devido a não observarem esse culto e a lealdade, na verdade, manter-se a palavra de Deus, então foram exilados na ilha de Patmos. A ilha, como já dissemos, foi aí para o mar Egeu. Agora, a partir do versículo 13, a ênfase é de Jesus. Apocalipse 1, 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, ele está vendo o próprio Cristo. Um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida, veste sacerdotal, cingido pelo peito, com um cinto de ouro, peitoral. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. João foi instruído a escrever tudo o que ele viu e ouviu, e a enviar para 7 igrejas da Ásia Menor, da qual ele era bispo. Mas antes de saber o que escrever à igreja, foi-lhe mostrado como Cristo estava agora glorificado. Foi-lhe mostrado quem é o cabeça da igreja. Antes da igreja ouvir o que ele estava falando, era necessário João descrever quem estava falando. Quem que lhe deu a revelação. Antes da igreja ouvir o que estava falando, quem estava dando esse alerta? Então ele se preocupa a demonstrar que este semelhante ao Filho dos Homens está entre os 7 castiçais, que eram as 7 igrejas que ele exercia o bispado. O mundo só pode ver Jesus no meio da igreja. O mundo só pode ver Jesus através da igreja. Quando João olha para ver quem está falando, ele não vê mais Jesus como servo sofredor, suado de sangue, profundamente angustiado até a morte, como cordeiro mudo para o matadouro. Ele não vê mais Cristo espancado, humilhado, sendo cuspido, vaiado. Não, é o Cristo mais do que aquele que foi pregado numa cruz, ou suspenso entre os céus e a terra. Quando João está olhando para quem está falando, ele vê o Cristo da glória, o vencedor, o onipotente, o todo-poderoso. Seu cabelo não é mais ensanguentado de sangue e poeira, mas são brancos como a neve. Seus olhos não mais empapuçados de sangue, mas são como chama de fogo. Seus pés não estão mais presos, mas são como bronze reluzente. Sua voz como de muitas águas, e seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha mais que a luz do sol no seu fulgor. Quando ele vê o Cristo da glória, João cai como morto sobre os pés de Cristo. O Cristo que nós adoramos não esteve vivo. Ele não está morto, ele está vivo. Então, na verdade, ele esteve morto e agora está vivo. Ele ressuscitou. Ele está à destra do Pai, intercede por nós e irá voltar para buscar a igreja. E é por isso que nós temos certeza, através da igreja, os cativos podem ser libertos, os enfermos podem ser curados e os perdidos podem ser salvos. Agora, Jesus, no meio dos 7 castiçais com roupa comprida, representa justamente o sacerdote. Apocalipse 1, 12 e 13. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro.
E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés com uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Patmos é uma pequena ilha grega do Decaneso, de 12 ilhas, tá? Então você tem aqui as ilhas pequenas, situadas aí a 55 quilômetros da costa da Turquia, no Mar Egeu, tendo aí um total de 45 quilômetros quadrados. Patmos foi usado como lugar de banimento, tá? Não é uma ilha paradisíaca, é um campo de concentração do Império Romano, tá? Domiciano, ele tem então essa visão do Cristo glorificado no meio dos 7 castiçais de ouro. Deixa eu ver, estamos aqui, pronto. A posição de Cristo no meio das 7 igrejas, dos 7 castiçais, declara-o como cabeça, declara-o como poder central ao voltar-se para vós. João teve a impressionante visão de Jesus como ele é, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como já lemos. Os castiçais que ele vê eram de ouro, o mais caro depurado no fogo. A igreja foi comprada pelo preço maior, mais caro, que foi o próprio sangue de Cristo Jesus, e passa pelo fogo para ser depurada. Por isso que Deus nos passa pelo fogo. Jesus está no centro, porque tudo tem que passar por ele, como Paulo diz, tudo tem que convergir nele. Jesus está andando no meio das igrejas e ele está examinando a igreja, sondando para disciplinar, corrigir e fazer uma promessa às igrejas. E Jesus então, ele diz: eu conheço as tuas obras, e ele conhece os nossos pecados ocultos, mas também conhece a nossa tribulação. Aquilo que seu cônjuge não sabe, Jesus sabe. Aquilo que seus pais ou seus filhos não sabem, Jesus sabe. Aquilo que o pastor não sabe, o próprio Senhor Jesus Cristo sabe. Jesus também conhece a nossa tribulação, sabe aquilo que nos machuca, que nos fere, sabe a dor e sabe o soluço do coração, ele sabe todas as coisas. Jesus se move no meio dos 7 castiçais. 7 sempre representa completude. 7 sempre representa totalidade de Deus. 7 castiçais, 7 pontas em cada uma lâmpada, que representam 7 Espíritos de Deus, como vimos em Isaías 11, 1 e 2. Algumas igrejas já apagaram alguma das luzes do candelabro. Algumas igrejas já não têm mais o espírito de sabedoria, outras não têm mais o espírito de conhecimento, outras não têm o espírito de fortaleza. Elas precisam ser renovadas. O propósito do castiçal era trazer luz ao local. Só que luz também é revelação. O castiçal não era a luz, mas era o suporte que suporta a chama. A igreja ela é o castiçal, mas a chama é o Espírito Santo. Nós somos suportes, condutores da luz de Cristo no meio de um mundo em trevas. Por isso que a lâmpada para os seus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. A Bíblia ela vai se repetindo como um ciclo. E o que Jesus declara aqui serviria para toda a história da igreja. Essas 7 igrejas não eram as únicas da época, eram as que João pastoreava. Mas havia a igreja de Antioquia, havia a igreja de Jerusalém, havia a igreja de Corinto, havia a igreja de Roma, havia a igreja de Colosso, outras igrejas aí. Jesus escolhe essas por causa da sua representatividade e por causa das condições espirituais dessas 7 igrejas, que resumem todos os problemas da igreja do Senhor Jesus Cristo. João, como bispo das 7, era a autoridade das 7 igrejas. E aí então, Apocalipse 1,13, a sua roupa e o seu cinto significam autoridade real, majestade do sacerdócio,
No Antigo Testamento, o vestido longo era usado para líderes espirituais de alto posto, como sumo sacerdote, como rei, como profeta e como juiz. Esses eram os ofícios que usavam aí as vestes longas, né? Sumo sacerdote, rei, profeta e juiz. E o fato de João ver Jesus com essa vestimenta tão majestoso, vestido comprido até os pés, diferenciava-os como os prepostos de Deus. Quer fosse rei, quer fosse juiz, quer fosse profeta ou sacerdote, o vestido era usado por aquele que governa da parte de Deus. E, por outro lado, sua cabeça e seus cabelos também têm uma representação. Branco simboliza pureza, simboliza santidade, mas também simboliza autoridade. Quando você vê aqueles filmes antigos que tem os tribunais, o juiz, para se assentar na tribuna, ele colocava aquela peruca branca, né? Para mostrar o quê? Símbolo de autoridade, símbolo de santidade, símbolo da justiça. Então esse verso 14, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, é um paralelo daquilo que Daniel tinha visto. Daniel, no capítulo 7, verso 9, diz: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, seus cabelos da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era como chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Então, esse ser eterno é cheio de sabedoria. O juiz usava aquela peruca branca, representando a maior autoridade, como ancião de dias, no plenário, onde a sua palavra era incontestável. O branco representa pureza e santidade. Pureza e santidade de Cristo. Ele é o santo, ele é grandioso, ele é infinitamente perfeito e puro, e suas palavras são juízos e decretos santos. Ele é completamente santo. Quando nos comparamos com outros homens, até parecemos melhor, superior ou mais santos do que alguém. Mas quando nos comparamos com a santidade de Cristo, expõe a nossa sujeira, o nosso pecado, revela aí a nossa fraqueza e fragilidade. Os seus olhos como chama de fogo, ou seja, ele enxerga com um olhar penetrante. Ele vê a motivação, os lugares mais profundos. Ele vê os segredos, ele vê o íntimo de cada um de nós, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a sua cabeça e cabelos brancos, como a lã, como a neve, seus olhos como chama de fogo. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos de tratar. Que nós possamos refletir nessa glória, nós possamos observar essa majestade, essa excelência do nosso Deus, e possamos a cada dia estarmos firmados, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos pela riqueza da tua palavra. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos direção. Revela em nós a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Guarda-nos e leva-nos na tua paz e na tua segurança, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.